Começando mais um Foi Flow Podcast. E hoje tá muito especial. Hoje vai bombar. Vai bombar, porque hoje temos um convidado surpresa aqui. Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no nosso canal. É muito importante que você compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Eu, Daniela Tineu e meu amigo Marco Aurélio Canhete, terceira temporada, nós temos que mudar essa entradinha aí. Já ficou baciada. Já ficou baciada, mas vamos lá. Quem é o nosso convidado de hoje e a pauta você fez? Não fiz pauta, não temos convidado, porque quem é o nosso convidado de hoje? Não tem convidado? Temos convidado, tá sentado ali. Puxa a câmera lá, entidade, por favor. Nosso convidado de hoje... Ah, garoto, você tá vendo? Tá vendo? É o Invisível. Só quem é espírita, então eu vou lá. Tineu. Vai sentar lá no Só lugar quem é espírita dos vê. nossos guias, mentores e amparadores que estão aqui, estavam lá, né? Não sabiam que ia ser esse programa, ia ser com a gente, né? A gente quer fechar aqui com chave de ouro esse programa de hoje. Trouxe o nosso café. E a gente resolveu fazer esse programa hoje. Tô ali? Deixa eu ver como é que eu fico. Tá ali, tá bonito. Vamos lá, a gente resolveu fazer esse programa hoje porque muitas pessoas, né, seguem a gente aqui no Foi Flow, acompanham o nosso trabalho, mas não sabem que a Foi Flow, ela faz parte da Foi, que é a nossa empresa, uma empresa da nova era. E aí a gente resolveu também contar um pouco, porque as pessoas falam, tá, mas o que vocês fazem, o que acontece lá? Então hoje a gente resolveu fazer esse programa para falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre as nossas coisas, sobre os nossos mentores, aqui, Pai Joaquim, né, que a gente tem esses 2 livros, a gente vai falar para vocês. Temos aqui a nossa mesa Magnetize, nossos baralhos. Então a gente vai no flow. Primeira pergunta, por que a gente não trabalha incorporado no nosso podcast se tá na moda? Aí você que tem que responder, porque você que é o médio de incorporação. Por que, Marco Aurélio? Posso chamar a sua filha para sentar ali primeiro? Por quê? Vem cá, Clarinha, senta aqui. A gente vai chamar mais uma entidade para sentar aqui, claro, ela quer participar. Já que são os bastidores, ela queria muito aparecer. Ela queria muito aparecer. Essa aqui é Maria Clara. Essa é a nossa Foi Kids, para quem não conhece também. Você pode perguntar alguma coisa se você quiser, tá bom? Fica à vontade. Tá bom, Tineu, vamos lá então. Vamos apresentar tema. Um pouco a Foi. Qual que é o tema? Foi Deixe Fluir. Você quer saber um pouco mais o que é a Foi? A Foi é uma empresa 100% canalizada e se engana quem acha que ela é um espaço holístico. Ela não é um espaço holístico, ela é um portal multidimensional de conexão com a nova era. Ela veio de cima para baixo e foram feita uma convocação para Marco Aurélio Tineu, Marco Aurélio Canhete e Daniela Tineu, que veio logo depois para decodificar todos os códigos da Foi Deixe Fluir. Eu já trabalhava 25 anos ou mais, porque desses 25 anos eu já falo já há muito tempo com espiritualidade. Depois veio integrar a parte de Daniela Tineu, que é o quê? Mente com emoção. Então vieram vários códigos para o nosso portal, onde foram decodificados para o propósito e a abundância divina, Daniela Tineu. Somos um espaço holístico? Não somos um espaço holístico. Muita gente não sabe disso. Isso, muitas pessoas confundem, acham que a gente é um espaço holístico. A gente não é um espaço holístico. A gente tinha as nossas profissões, a gente tinha uma outra vida, né? Apesar de trabalhar o Marco com espiritualidade, que a gente eu desenvolvia toda a parte de reprogramação mental, de crenças, que foi toda a parte que eu comecei, e a gente fazia em paralelo, e a gente no nosso profissional, até que então a gente se conheceu, eu e Marco Aurélio, a gente se conheceu também num espaço holístico, fazendo uma terapia, eu atendendo o Marco, e aí ele trouxe esses projetos, né, essa técnica que ele tinha, esse material que ele tinha, e aí a gente viu que aquilo era uma técnica. E quando a gente foi ver, a gente viu que a nossa família estava envolvida, minha filha também, na época tinha 9 anos, e hoje tem 12, a gente chegou a fazer alguns acessos nela para pegar algumas informações, e aí a gente viu também que o meu marido, que é o Márcio, não é o Marco, não é uma dupla sertaneja, Marco e Márcio, mas eles eram amigos lá desde a infância, e aí foi quando a gente começou a montar todo um quebra-cabeça, e até hoje a gente monta esse quebra-cabeça. Isso é muito importante, Marco, a gente falar, porque as pessoas que elas começam na espiritualidade, elas acham que as respostas, elas vêm todas completas, né? Então vamos falar um pouco sobre isso, como que às vezes as pessoas falam, eu quero saber quem é meu mentor, quem é meu guia, eu quero saber minha origem galáctica, eu quero saber qual que é meu propósito, eu quero saber o que eu vim fazer aqui, e ela acha que vai ser do dia para a noite. E a gente está quase 3 anos nesse processo, e muitas coisas começaram lá há 3 anos atrás, que a gente só foi
encaixar peças agora. E assim como tem informações que estão vindo pra gente agora, que a gente sabe que elas não vão, a gente não vai encaixar. Por quê? Porque a gente precisa de maturidade psíquica, espiritual, a gente precisa de um desenvolvimento. Então, vamos falar sobre isso? Porque às vezes as pessoas falam assim, eu fui lá e não é legal, porque eles não me falaram todo o relatório. Não sei. Será que alguém já falou sobre isso? Sim, sempre falam mal da gente também. Mas o importante é você entender o quê? Tudo são etapas, tudo são fases. Então, nada vem pronto. Se você vai esperar algo grandioso e preparado para você, você nunca terá esse acesso. Porque todas as informações, ela vem em pedaços. Tanto que nós falamos, são guias e mentores. O professor nunca fará a prova para o aluno. Então, você nunca terá a resposta perfeita e certa para você. Toda vez que você ficar nesse período tentando entender de uma forma que a espiritualidade irá trazer algum milagre para você, sim, o milagre também existe para aqueles que já estão na busca do autoconhecimento, do seu desenvolvimento. Mas você tem que sustentar toda essa parte e entender que, como a Daniela falou, nós temos partes nossas que nós estamos montando um quebra-cabeça já há muitos e muitos anos. Então, uma das coisas que a gente sempre fala é que o movimento também ele tem que vir sustentado e com ritmo, que é assim que você vai pegar e decodificar as informações. Então, não espere que ninguém ou algo externo vá fazer por você. Então, faça os seus movimentos, dê ritmo e, principalmente, sustente o seu ritmo, mesmo que muitas vezes você vai ver que a vida ela faz parte de oscilações. Sim, você terá oscilações, você terá dor, sofrimento em alguns momentos, mas é o quanto que você vai sustentar quando você está dentro de uma linha, a linha da verdade, não da linha da ilusão. Por isso que o projeto ele trabalha com essa parte da verdade, ele vai atualizar todo o seu sistema e colocar você dentro do seu propósito, da sua verdade, porque quem vive na ilusão não consegue sustentar, e mesmo que a sua vida, você vai ver que ela, por muitas vezes, ela vai entrar totalmente fora de eixo. A gente mesmo fala que até a pessoa que fala, minha vida está totalmente fora de prumo, sim, nesse exato momento você percebe que tudo é uma questão de percepção. E se ela está totalmente fora de eixo, é porque você está totalmente fora da proposta primordial que você veio buscar aqui na Terra. Então é onde nós fazemos esse trabalho, né? Como nós falamos, a Foi, que ela veio na linha do xamanismo também, a gente sempre fala que você tem que sustentar ela. Então não adianta você fazer um trabalho lá na Foi, como na força da ayahuasca, que a gente sempre fala que a Foi não é feita para todos. Por quê? Porque muitas vezes, quando atualizar o seu sistema, muitas coisas que você não sustenta mais, mas você está lá por medo, ou por vícios, ou por culpa, ou por comodismo, vitimismo, não importa. Você vai atualizar e você vai ver que vai forçar a romper aquela corda ou aquela corrente que você muitas vezes está sustentando por algo negativo. Então, por isso que a ayahuasca é o mesmo movimento. Nem todos são para a ayahuasca, porque ela também vai atualizar o seu sistema. E nem todos estão preparados. Muitas vezes a pessoa vai fazer um trabalho e ela vai ver que depois daquilo ficou pior, mas não é que ficou pior. Ele vai atualizar e vai tirar você daquela rota, daquela zona de conforto, daquele comodismo, para que você encontre o seu propósito primordial, que é ser feliz nessa terra. Que é isso para que nós viemos. Porque a luz não vai querer que você sofra. A ideia de Deus nunca foi para que você sofresse. Concorda, Tineu? Sim, concordo. Vamos pegar aqui um tema, né, que o Marco falou sobre essa parte da verdade e da ilusão, né? Esse é um dos conceitos que a gente trabalha muito na Foi, e a gente tem, chegou pra gente lá no início, alguns números que a gente hoje sabe que ele faz parte do SIM, que é a sabedoria de inteligência multidimensional, que esse faz parte e é a identidade de todo o nosso trabalho. A gente trabalha com essa sabedoria de inteligência multidimensional, trazendo esse conhecimento e esse conceito para as pessoas, para que elas vivam isso no seu dia a dia. Porque conhecimento sem desenvolvimento, né? De nada serve. De nada serve. Então, não adianta eu ter a inteligência, né? Porque a inteligência é uma característica, um traço que a gente pode desenvolver, se eu não uso essa inteligência com sabedoria. E sabedoria eu transformar esse conhecimento em prática. Então, praticar, desenvolver toda essa parte teórica em parte prática. E a gente viveu isso na pele, né? Esses 3 anos que a gente está aí na Foi, que começou esse nosso projeto, essa nossa sociedade, e a gente, na verdade, é um relembrar daquilo que foi acordado antes da gente
gente vir Até para porque esse usar plano... sabedoria, porque só a inteligência também não sustenta, porque a inteligência Sim. ela pode ser usada de forma errônea. Sim, por isso que você vai usar com Hitler sabedoria. era extremamente inteligente. Então só a inteligência não adianta. A gente precisa usar essa inteligência como sabedoria. E multidimensão, por quê? Porque estamos em várias dimensões, né? Não só nessa multidimensionalidade aqui, né? Nessa terceira dimensão, altura, largura e profundidade. E sim em várias camadas, como no plano espiritual. Então são outras dimensões. E um dos nossos mentores é o pai Joaquim de Aruanda, né? Que o Marco ele incorpora aí desde pequeno, né? O pai Joaquim tem uma história comigo também, que a gente já tem aí, ainda não temos todas as cenas desses capítulos aí de como a gente se conheceu, mas desde pequeno eu tenho contato com o pai Joaquim também. E a gente tem esses 2 livros que foram lançados. Primeiro, Café com Sabedoria, que são mensagens diárias que você pode abrir todos os dias. Posso abrir na conexão? Vamos abrir uma Café com Sabedoria. Vamos primeiro, nosso primeiro livro, Café com Sabedoria. Nós temos o Café com Sabedoria, Chaves da Sabedoria, e estamos fazendo o terceiro, que é o qual? Não sei qual que é o terceiro. Mas a gente tem muitos, e aqui a gente está com a nossa Jujuba, que também é de um outro mentor que a gente tem, que é o Joãozinho, e que traz muitos ensinamentos para a gente também dentro desse sim, da sabedoria de inteligência multidimensional, que é esses códigos que a gente trabalha, desde o 222, 555, 777 e o 999, que é o código do novo humano. Então, para vocês entenderem, às vezes parece que é confuso, né, tudo isso que a gente faz, mas são a vida também é confusa, Tinel. profundos que você vai adentrando e você vai se aprofundando e você vai expandindo a sua consciência para que você viva o quê, né, Clara? Melhor nessa vida material. Porque quanto mais aterrado você está, quanto mais na materialidade você está, mais acesso multidimensional você tem. O que é acesso multidimensional, Marco Aurélio? Isso é uma prioridade também, é uma coisa que a gente fala bastante aqui. Muitas pessoas e algumas pessoas em centros espíritas e médiums, e principalmente a nova moda que está agora, que somos todos estelares, multidimensionais, mas as pessoas não sabem que a sustentação está na parte quando você aterra, não quando você sobe. Porque, como o próprio pai Joaquim fala, a luz você já é, o todo você já é. Nós viemos da origem, né? Da origem da fonte, que somos mais uma coisa, é fonte de origem infinita, então somos todos diretos da fonte. Então isso você já é, então na verdade você não desperta, você não expande, você integra. Isso também é um dos movimentos da FOI, é você buscar os seus fractais para retornarem a você todas as suas faces, que também eu acho muito legal. Depois a Daniela Tineu vai explicar um pouco sobre as faces, que é uma das teorias e conceitos da fonte de origem infinita. Então, um bom médium é aquele que aterra, porque também trazendo a racionalidade, entidade, espíritos, guias e mentores, nenhum vai querer que a sua vida esteja ruim aqui na Terra. E ele vai querer ainda que você muitas vezes fique fazendo outros trabalhos e outros ancoramentos. Então, a pessoa acredita e quer acreditar que toda essa parte espiritual ela tem que ficar alimentando só externo. E muitas vezes, como eu já trabalhei como um sabotador da caridade. Não o que eu fazia, que eu não gostava da caridade. Eu sempre gostei e amo a caridade. Mas eu também usei muitas vezes a caridade como uma forma de não olhar para mim, não olhar para os meus problemas. Então, quanto mais problemas eu tinha aqui, mais eu queria ficar fora da vida da Terra. É uma fuga, né? Uma fuga. Sim, um sabotador. Um sabotador. Então, assim, entenda também que a parte espiritual, essa parte é uma ilusão. Nenhuma entidade precisa se alimentar disso. Até esses termos mais chucros ou churros. Chucros. Muito obrigado. Tudo tem que ser alimentado. Não. A entidade, o que ela quer de você? O básico, como eu falei, ser feliz. Ele quer o seu sucesso existencial. Então, sim, você tem que primeiro olhar para você. Isso não é ser egoísta, porque se você não tem bateria, como é que eu posso carregar outra pessoa? Sim, muitas pessoas procuram a gente querendo ajudar, querendo fazer isso. A câmera ficou torta, hein? Querendo fazer isso como propósito, né? Ai, meu propósito é servir, meu propósito é ajudar. E a pessoa, ela nem se ajuda. Então, comece ajudando você, trazendo esse conhecimento, absorvendo isso. E aí, a gente entrar num assunto que, antes dele ler a mensagem, que o pai Joaquim sempre traz essa parte de verdade e ilusão, né? E a gente sentiu na pele o que é viver a verdade, o que é viver a ilusão. E aí ele fala sobre a colônia dos iludidos. O que é a colônia dos iludidos, Marco Aurélio? Sim, a colônia. Onde está a colônia dos iludidos, Daniela Tineu? Vamos ver se a Clara sabe onde está a colônia dos iludidos. Não sei, galera. Sua participação foi espetacular. Você Não só tinha que sabe responder essa parte. Aonde você imagina que está a colônia dos iludidos? Ah, no outro lado.
Não. Ela deve pensar como todo mundo. É. A colônia dos iludidos está aqui, né? Somos a colônia dos iludidos. Somos a colônia dos iludidos, porque a gente vive dessas máscaras, dessas ilusões do que seguir a verdade, né? E muitas vezes a verdade ela é nua e crua. E muitas vezes a gente não moldável. Não moldável. Ela é a essência, ela é aquilo que é. E aí a gente traz outro conceito do Joãozinho, que é uma criança de 4 anos, né? Creemos que seja um autista, que seja um autista aí também. E ele sempre fala assim: você quer escolher aquilo que você quer ou aquilo que é? E no programa anterior, a gente estava falando com a Teodora, que a gente falou sobre constelação, sobre aceitação. Então, quando você escolhe aquilo que é, porque tudo já é. Então, se tudo já é, se você está no que é esse conceito que ele traz, então por que você sofre? Por que você tem esse sofrimento? Porque a gente também não aceita aquilo que é. E aí a gente tem que fazer um parênteses aqui. Quando a gente fala sobre aceitação, aceitação não é uma aceitação passiva. Vou ficar lá no meu sofá esperando o Salvador descer. A aceitação é você entrar no movimento, é você aceitar a ação. Tem uma ação, é esse movimento da ação. Mas eu me conformar com aquilo que é. Porque quando eu vou naquilo que é, eu já estou no fluxo. E aí foi também um próprio exemplo que ela trouxe sobre o rio. Se você está na água, se a água desemboca, se a fonte vem lá de cima e vem para baixo, e a água, você pode ir para a correnteza, para um lado ou para o outro, mas você está no fluxo. Você está em direção ao que está na frente. E a prosperidade sempre está no futuro. Ela sempre está na frente. Ela só tem esse movimento de ir. Esse também é um conceito, né? Eu ia puxar esse conceito também. Você lembra que ele falou? Sim. Sobre ir ou voltar. Você prefere o quê? Ir ou voltar? Você acha que você vai e você volta? Você acha que você vai e você volta, claro ou não? Só vou. Só vou. Olha! Porque ela estava presente nesse dia e ela também é a cambona do Joãozinho. Então ela andou prestando atenção. Você só vai. Você só vai. Só existe ir. Só existe não ir. Existe voltar. Não existe voltar. E esse é um dos símbolos que a gente tem. Você lembra que ele falou sobre isso? Que é você dar ritmo na sua vida e você vai nessa direção. E esse símbolo que a gente usa no 555, que faz parte do nosso curso, que é o SIM, que é o módulo 2, você é um símbolo que dá ritmo na sua vida, porque você precisa enfrentar aquilo que você quer, mas você precisa também sustentar, porque muitas vezes a gente enfrenta aquilo que acontece, mas a gente não sustenta, a gente não banca, a gente não paga o preço. E quem não quer bancar, não quer pagar o preço é a criança, porque o adulto ele tem que se autorresponsabilizar. Então é muito difícil, porque quase todos nós vamos para essa postura da criança, né? Da exclusividade, da birra, por isso que nós também sempre falamos que a parte mais difícil de todo e qualquer atendimento sempre é o pós. Sim. Porque por isso que muitas vezes, muito centro espírita também, as pessoas ficam nesse ciclo vicioso de ir e vir sem voltar e nunca saem daquelas mesmas histórias e daqueles mesmos problemas, porque elas não sustentam. Então o que acontece? É um carro com gasolina, ela está sem gasolina, ela tem um problema, uma questão a ser resolvida, e aí ela vai nesse lugar ele vai injetar energia, vai injetar motivação. Só que só cabe a ela sustentar o movimento. Então, se ela não tem condição e poder de sustentar, a gasolina uma hora vai acabar, porque ela tem que fazer esse movimento, não o externo. Porque, como diz o pai Joaquim, existem códigos que só você sabe. Em nenhum lugar vai passar esse código para você. Então, você vai ficar nesse círculo até desencarnar. Você vê que muitas pessoas ficam com as mesmas questões até desencarnar. Então, mas por que esses códigos? Porque só você tem. Porque esses códigos estão aonde? No silêncio. E o silêncio só você pode fazer, que é o 777, né? Que é você silenciar, né? É você silenciar e crescer. É você silenciar, acolher, sentir, crescer. Então, para você crescer, você precisa silenciar. E às vezes você vai nesses lugares, você vai lá na gente, até mesmo nos nossos atendimentos, buscar respostas que estão em você, porque na verdade a gente só acessa o seu campo. As respostas que a gente traz, a gente acessa através de quem? Da própria pessoa. Sim, como aquela própria pessoa não tem essa condição de acessar as coisas dela mesma. Porque ela não silencia, porque ela está no caos. E aí vai mais uma frase. O bom médium, o que é um médium? Aquele Esse que foi de Exu Marabô, hein? É, aquele que media entre os planos, né? Então todos nós somos médios em algum grau, porque nós mediamos entre os dois planos, físico e espiritual. Então a gente está nessa mediação. Então, um bom médium é aquele que traz leveza no meio do Caos.
Do caos, olha, e sem combinar, ela tá indo Nossa, bem, a gente hein? não jura. Dá Ela pra ver tá que a indo- gente não combinou nada A mesmo. gente que não combinou a gente nada. do nada falou, vamos gravar um programa agora, no meio do caos. É. Vamos tentar fazer bonito no meio do caos. Então, você trazendo leveza, né? Jujuba aqui. Olha, ela arrasou Eu tenho uma demais. pergunta. Vocês pergunta. preferem conhecer... agora eu esqueci Tá como vendo? é que Tá era. ótimo, porque a gente não programou nada. Conhecimento. Conhecimento ou conhecer o desconhecido? E você, prefere Olha o que quê? danada, ela lembrou mesmo. Conhecimento ou conhecer o desconhecido? Essa também é do Joãozinho, uma criança de 4 anos. Então, muitas pessoas ler uma mensagem dele aqui, ó. preferem o quê? O conhecimento. Por quê? Conhecer o desconhecido, você precisa Essa é fazer o quê? extremamente moderna, essa questão, eu achei. Por Sabia? quê? Porque conhecer o desconhecido, você precisa do quê para conhecer o desconhecido? O Por que novo. as pessoas preferem o conhecimento a conhecer o desconhecido? Porque sai da zona de conforto. Porque tem gente que tem medo do novo. Sim, Nossa, Tineu. é minha filha. Fui eu que fiz. E nada foi combinado. A gente vai ter que botar o rostinho dela na capa. Foi eu que fiz. Será que a nossa convidada surprise? Será que foi o Johnny que trouxe ela aqui? Certeza, tem até Jujubinha. Olha, eu peguei aqui a frase dele porque a gente vai anotando por causa do livro da Jujuba. Então a gente vai anotando no celular, no nosso banco de dados. Aí eu trouxe aquilo lá, ir e voltar. Então que ele colocou o quê? Não existe retorno, pois a pessoa presente nunca mais será a pessoa do passado, dentro da evolução natural do tempo. Por isso que nunca existe retorno, porque você sempre está se atualizando. Sim. Mais que você esteja parado, você também está atualizando aquela parada. Mesmo no seu parado, naquilo que você acha que não tem movimento, naquilo que você acha que nada está acontecendo, está acontecendo. Agora eu vou Você também está se atualizando nisso. Então eu vou trazer mais uma dele que eu adorei também. Aí eu quero que você responda essa, você que é cambona do Johnny. Toda vez que você quer voltar, gera uma distorção no tempo. A evolução é o tic-tac que só gira para um lado. Você Sim. consegue entender essa? Sim. O O que rel- você o- entende? Os ponteiros, eles giram só para um lado, concorda? Não. Os ponteiros Sim. do relógio? Não, sim. Tá, vai falar não porque o meu relógio é digital. Vai aí não, né? Essa eu achei sensacional. O tic-tac, ele só gira para um lado. Sim. Então Sim. nunca existe volta. Nunca existe volta, mas você pode deixar o seu relógio parado. Num tempo. Num horário. Numa hora. Não, a ordem natural do relógio não. Sim, mas se você não tem a bateria. Ah, mas aí tá... Então, mas aí é gente que isso. não tem a É bateria. isso que ele quis dizer, entendeu? Não, eu entendi. Porque muitas porque essa ve- daqui, eu não vou abrir o debate, porque essa daqui é nova. Foi a sessão faz 15 dias. É, mas eu entendi muito bem o que ele quis dizer. Eu entendi que o relógio, ele só vai para um lado. Por Ele isso que só nunca vai- existe volta, só existe ida. Porque quando você retorna... Na verdade, você nunca retorna por quê? Porque o seu eu está atualizado. Você nunca será a mesma pessoa. Sim, mas o seu relógio pode estar sem a bateria e pode estar parado. Tem Por isso que você não relógios gira. Por aí que estão sem Por isso que bateria. você não vai pra frente. Por que, que uma pessoa ela não vai no caracol, ela volta no caracol? Porque ela fica parada numa dor, num sofrimento que aconteceu lá no passado. Ela fica, o seu presente é o seu futuro é o seu presente. Então ela está parada no presente dela no passado. Entendeu? Ela está parada no presente dela no Arruma seu passado. microfone. Então o tic-tac Rabo dela, molhado. o relógio dela está parado. Está parado no tempo. Se só existe essa ordem natural, se só existe esse movimento para frente, o relógio ele só vem aqui nesse movimento. Se você não está indo e isso não está acompanhando, é porque seu relógio está parado, está sem bateria. E qual é a bateria? Qual é a bateria? Qual é a bateria? Você que levantou a teoria. Qual é a bateria? Qual é a bateria? Temos que aguardar as cenas do próximo capítulo para Ah, tu saber não qual é a sabe bateria. Não, Como é desconfio. que tu levanta eu algo que tem, tu desconfio. sustenta? Eu sustento. Eu sustento. E qual é porque essa bateria? Eu sustento porque eu estou o quê? Eu estou em desenvolvimento da resposta. Então, eu estou sustentando esta pergunta. Não, poderia até falar outra coisa. Você está procurando o desconhecido. Eu tô Olha. procurando o desconhecido, porque Arrasei. o conhecimento eu já tenho, né? Conhecimento é você ficar parado naquilo que você tem. O conhecimento é quando você fica preso na sua mente. E dentro da sua mente pode ter aquele conhecimento. A partir do momento que ele não vem para fora, que ele não é externalizado em ações e movimentos, ele é um conhecimento que ele é seu. Mas a partir do momento que ele vem para fora e que você expõe ele em ação, ele vira um conhecer o desconhecido, que é o novo. Então, como que você quer ter resultados diferentes,
realmente ter coisas diferentes, se você quer ficar só no conhecimento que muitas vezes está só dentro da sua mente. Aí por isso que muitas vezes você fala assim, nossa, mas eu conheço tanta coisa, eu sei tanta coisa, eu sei muito mais que ele, eu sei muito mais coisa que as outras pessoas e nada acontece na minha vida. Por quê? Porque aquilo ficou só na sua mente. E a partir do momento que eu coloco para fora, que eu exponho, eu começo a dar ação. Aquilo não fica só meu. Ele falou na linguagem dele aqui, ó. Conhecimento que fica preso apenas na mente não serve de nada. Que é mais ou menos vai entrar naquela linha do pai Joaquim, né? Conhecimento sem desenvolvimento de nada serve. De nada serve. Só que também vai entrar outra coisa que eu lembro outra linha. Outra linha que ele falou também, não sei se você vai falar a mesma coisa, se a gente está logado nele aqui, se ele está aqui conosco, eu não sei. Toque, toque, toque. Ele falou sobre o quê? Toda vez que você pratica o autoconhecimento, automaticamente virá o desenvolvimento. Sim. Então, as questões virão até você. Sim. E por que as questões vão vir até você? Para que você possa praticar. Para que você possa se desenvolver. Então, não adianta nada, por exemplo, eu ter relacionamentos tóxicos. Eu repito um padrão nos meus relacionamentos ou na minha parte financeira. Aí eu vou lá e ele me dá uma chave, ele me dá um conhecimento, ele me traz uma consciência. A consciência, ela vai trazer o quê para você? Ela vai organizar, porque você vai ver, você vai enxergar aquilo que estava oculto. Então, a partir do momento que eu enxergo aquilo que está oculto, eu trago consciência. Muitas vezes, só de eu trazer consciência, eu já me curo. Porque eu preciso enxergar aquilo que eu não estava vendo. Agora eu vejo. Eu saio da ilusão e começo a ver o quê? A verdade. Ou dentro da outra perspectiva, você sai do micro e vai para o macro. Eu vou virar um observador. Dentro da perspectiva do pai Joaquim. Dentro da perspectiva do Marabô, ele fala como é que ele trabalha. Porque ele trabalha com o observador. Então, ele sai do meio do caos para observar. Não adianta nada você estar no meio do caos. Sim. Assim como quando a gente vai atender uma pessoa, a gente nunca pode colocar a nossa emoção. Porque senão a gente entra dentro do meio do caos. A gente entra no caos daquela pessoa. E muitas vezes a gente entra naquela emoção e a gente vai entrar no julgamento do que é o certo e o que é o errado. E quando uma pessoa chega na nossa frente, a única coisa que a gente precisa fazer é colocar a ordem. E não importa que lado que está certo ou não, porque muitas vezes a pessoa que está sentada na nossa frente, ela vai se colocar como a vítima da história. Não, porque minha vida está assim, porque isso está assim. Só que ninguém sabe qual é a verdade daquela história. Por isso que eu falo, eu trabalho com duas energias. Não existem vítimas. Por isso que você tem que trabalhar com duas energias. A emoção, mas sem envolvimento de alguma forma. Você tem que ser neutro, mas você tem que usar a gasolina da emoção dentro daquele atendimento, concorda? Sim, só que a gente não cabe a gente julgar quem está o certo, quem está o errado. O nosso quem trabalho estipulou que tá certo é só colocar ordem. E muitas vezes a ordem não vai ser aquilo que você quer. Aí vai entrar essa outra frase. Você prefere escolher aquilo que você quer ou aquilo que é? Porque muitas vezes a gente está sofrendo, por quê? Porque a gente quer controlar aquilo que a gente quer e não aquilo que é. E aí a gente fica entrando em combate. Aí a gente vai entrar numa outro mentor, Exu Caveira, que fala o quê? A força não está no embate. A força está na superação. Então, muitas vezes, as nossas coisas não estão dando certo. De quem é Exu Caveira, Tineão? Meu. Meu. Ai, meu Deus, é muito terreiro, né? Meu, então, acho que é um pet dela. Muitas vezes a gente está no quê? Na força do embate. A gente acha que eu tenho que lutar. E quanto mais você luta, mais caos vai aparecer, mais adversidades vai aparecer. Por quê? Porque numa luta tem que ter um vencedor ou tem que ter alguém que perde. E se você só supera a sua história sem precisar provar nada para ninguém, sem precisar competir com ninguém, essa superação ela é sua, é você com você mesmo. Porque no então nós podemos você com você mesmo. Então nós podemos entrar na outra teoria do pai Joaquim sobre nunca existiu luta. Nunca Tudo existiu. É uma criação da sua mente com a sua emoção. Sim. Porque entre a luta, como ele sempre fala, luta entre luz e sombra, sempre teve um vencedor, a luz. Então nunca houve esse embate. Tudo é uma criação da sua mente com a sua emoção. Sim. Então, saia do caos, Tineu, e vai ser feliz. Sai do caos e vai ser feliz. Mas o caos também faz parte. O caos, a gente tem que entender que o caos é a ordem, né? Que a gente tem até um termo que a gente usa no desenvolvimento humano, que é caórdico. É você entrar, saber mergulhar entre o caos e a ordem. Então, quando você para de colocar isso é bom, isso é ruim, isso é feio, isso é bonito. Quando você sai da dualidade, você vira o observador. Você entra numa outra lei, que é a lei da neutralidade. Então, você sai do pêndulo, do ritmo do pêndulo, que é uma lei que eu você nunca não estudei pode... isso, mas eu tenho mediunidade
espiritualidade e acesso aos meus registros Então. acásticos, bebê. Porque Um você arraso. não tem como você sair da lei do ritmo. O pêndulo ele vai bater de um lado para o outro. Mas quando eu neutralizo, quando eu viro o observador, eu consigo não colocar a minha energia nem do lado ruim, nem do lado bom. Eu saio da dualidade, que essa dimensão aqui tem. A dualidade. Nós estamos numa dimensão Tirei, de já estão dualidade. desligando os aparelhos. Estão desligando tudo? Meu Deus! Fala então a nossa mensagem aí do Pai Joaquim. Vamos abrir o primeiro livro do Vamos Café só com Sabedoria. vamos falar um pouco também só daquele nosso tema sobre a luz e a sombra, mediante tudo isso que nós estamos falando, sobre as teorias. Ó, já estão tendo problemas técnicos, por quê? Já está no horário de ir embora, não pagamos a última parcela, Tineuzinha. Ai, gente, para, ele fica assim. Ó, uma coisa que a gente tem que trazer que muitas pessoas falam assim, mas vocês estão falando de espiritualidade, tem humor, né? Isso foi até o Wagner Borges que trouxe. A espiritualidade também você precisa trazer humor, porque é um trabalho, quando a gente está trabalhando com cargas obsessivas, com obsessores, os nossos trabalhos mais, que a gente fica mais cansativo, são os trabalhos que tem criança, né? Incorporação de criança. Por quê? Não Porque a criança não que está aqui do seu criança, lado. criança, mas Erês. Por quê? Cosme, Porque Damião e Dom. ele trabalha com o quê? Com você mesmo. E quando você entra na sua mente, é muito mais fácil a gente acessar algo externo, né? Algo que jogaram para você, um feitiço, uma magia que está externo, do que a gente acessar você mesmo, porque você mesmo faz um caos dentro de você, né? Sim, 90% é seu e 100% é sua culpa. Muito, muito pior. As pessoas falam muito sobre trabalhos, macumbas, magias. Muito pior é você lidar com a mente, com a emoção das pessoas. Pelo menos na Sim. minha concepção e dentro do meu Que trabalho. aí a gente entra num outro conceito, ovoide mental. O que é um ovoide mental? O que é um ovoide mental, Tineu? Um Quem levantou esse ovoide conceito? mental, quem trouxe esse conceito pra gente foi Marabô, Exu Marabô. Então, o que é um ovoide mental? O ovoide mental, muitas vezes a gente não consegue espiritualmente ir lá e transmutar isso. Por quê? Porque ele foi uma criação dentro da sua própria mente. Aí é onde ele pergunta, que ele sempre fala, se eu estou lá passando um problema e fala, onde está a minha espiritualidade neste momento? Sim, a sua espiritualidade sempre esteve no mesmo lugar ali, só que ela não consegue acessar porque você criou esse ovoide que vai ganhar vida e que pode virar um elemental de tanta energia que você colocou ali e que ele pode ser um obsessor lá na frente seu, mas é uma criação sua, porque você deu tanta energia e tanta vida naquele pensamento, naquele programa que ficou rodando errado, que ele, daquele ovinho, ele ganha vida e vira um elemental. Então, a espiritualidade, ela não tem como atuar nesse quesito que é mental, que foi uma criação sua. Então, quando acontece isso, o que a gente abre? A gente abre uma tela mental para que a pessoa possa se autorresponsabilizar pelo aquele programa. A gente vai até aquele programa, até aquela raiz e mostra. Esse ovoide mental, ele está vindo dessa origem, dessa raiz. Se você continuar, ele vai virar um ovoide novamente. A gente vai tirar a energia dele, mas ele vai virar um ovoide novamente e pode virar um elemental. E aí você vê os dois finais. Você continuando ali, naquele mesmo padrão, girando naquele looping, e você saindo. Então, só que a partir desse momento que a gente te mostra isso, a responsabilidade ela é só sua. Porque uma coisa é estar no invisível, eu não saber. Outra coisa é quando eu vejo. A partir do momento que eu vejo e que eu ouço, eu não tenho como desver. Aí a responsabilidade ela passa a ser minha. Por isso que é extremamente difícil a expansão da consciência. Porque Sim. você assume a responsabilidade. Sim, porque aí eu não posso culpar que foi o João, a Maria, foi meu pai, minha mãe, meu vizinho, meu Então eu vou ler de chefe. novo aquela mensagem do Pai Joaquim que a gente leu agora no podcast. Para quem não viu, um podcast maravilhoso que acabamos de gravar com ela. Teodora Passos. Muito obrigado. O velho padrão não está na dor e no sofrimento, mas na ignorância, a preguiça e vitimismo. Portanto, o novo sempre esteve e está disponível. Faça seus movimentos com coragem, superação, autorresponsabilidade, sabedoria e maturidade. E tudo mudará instantaneamente. A dor não foi decretada pelo alto, ela nasce da sua limitação em perceber a verdade. Sim, porque nossa mente, ela é limitada, né? E a mente mente. Então, se a mente mente, então essas criações, elas fazem com que a gente entre na nossa ilusão. Vamos ler uma mensagem, então, do Café com Sabedoria, que foi o nosso primeiro livrinho. que eu já Tá? Nosso primeiro livrinho aqui, Café com Sabedoria, está esgotado, mas logo virá novamente, teremos aí novamente. E aí ele traz uma mensagem aqui que o Marco abriu. A vida é como um jogo de xadrez. Existem momentos de pensar e existem momentos de agir.
Portanto, mexa-se com sabedoria. Nossa, essa mensagem perfeita para aquilo que a gente estava começando aqui no programa falando sobre a sabedoria de inteligência multidimensional, sobre esse jogo de xadrez, sobre essas peças que a gente tem que montar, sobre esse quebra-cabeça que é a nossa vida. Então, muitas vezes a gente quer também esses resultados, o resultado, mas o que é mais importante é o processo, é a caminhada, é o que a gente está se desenvolvendo, fazendo as nossas reformas íntimas. E aí vem essa mensagem. Às vezes você precisa pausar, interiorizar, silenciar. Foi também o que a gente falou aqui. Aprender a fazer o esforço inteligente, porque nem sempre quem se esforça chega mais rápido e mais longe. Dê direção e sentido para a sua caminhada. Seja um estrategista da sua vida. Há momentos de plantar e há momentos de colher. Então aqui ele fala sobre o silêncio, que o silêncio só está dentro de você. Ele fala sobre o esforço inteligente, que muitas vezes a gente quer fazer, se achando eficaz, mas a gente está fazendo sem direção, então de nada adianta eu ter muito esforço e estar sem direção, então muitas vezes é melhor eu pausar, silenciar e ter uma estratégia. E esse momento a gente está usando estratégias, nós dois estamos com a raposa, né? Acabamos de falar sobre isso até com nossos amigos queridos e amados, né? Sim. Muitas vezes, como o jogo de xadrez, o movimento do bispo, você conhece o bispo no jogo de xadrez, não? Muitas vezes ele tem que se movimentar para trás para pegar a direção certa, entendeu? Então tudo é uma questão de perspectiva. Não só existe um caminho, qual que é? Está nas costas da camiseta da Foi Experience. Só existe um caminho. Qual é o? Só existe um caminho. Claro. Você ganhou uma camiseta. Qual que está escrito no verso da camiseta? Eu não vi a camiseta. Só existe um caminho. Você vai descobrir no dia 16, não foi Experience. Não, mas vamos falar. Só existe um caminho. Dar certo. Porque o que é dar certo? Dar certo é ir. Ir, que é o que a gente falou no início aqui, sobre esse símbolo do 555. É você ir, você só vai, você não volta. Então, se você não volta, só existe esse caminho, dar certo. E aí a gente trouxe, esse é um mantra, né, que eu uso na minha vida, que foi também um mantra inspirado aí no Exu Marabô, que ele fala que um mantra pode mudar um destino. Então, isso é uma das coisas que você deveria começar. Uma frase muda uma história. Uma frase muda uma história. Então, isso é uma coisa que você deveria começar a aplicar na sua vida. Qual é o mantra da sua vida, né? Qual é o mantra que vai mudar o seu destino? Qual é o mantra que vai dar essa direção? E aí ele vira um ponto de apoio e de alavanca para você. Ao invés Como isso serve o negativo? Uma frase muda uma história. Tome muito cuidado com aquilo que você fala para as pessoas. Sim. Entendeu? Porque uma frase sua, uma frase nossa, pode mudar a vida de uma pessoa. Negativo ou positivamente? Sim. Tanto positivamente como Você quer falar um pouco sobre o Foi Experience, depois a gente fecha? Sim, vamos já, a gente está chegando aí ao final. Vamos convidar aqui, fazer um convite para vocês para o Foi Experience, que vai ser no dia 16 de agosto, aqui em Santos. Né? Vai ser um evento de 5h30 aí, onde a gente vai trazer um pouco da nossa experiência da Foi. A proposta nossa, né, da Foi, que sou eu e o Marco, é que a gente traga uma conexão para vocês logo de início, e depois a gente vai ter 7 convidados que vão falar sobre laços invisíveis, sobre vidas passadas, sobre fragmentos de alma, que são todas as questões que a gente trabalha no nosso dia a dia na Foi. Vamos falar sobre o nosso corpo, como que o corpo guarda esse inconsciente, essas dores, essas memórias, né? Como você sai dessa sobrevivência do seu corpo, o código esquecido de Exua. Vamos falar também sobre a parte material, que é importantíssima, a parte do dinheiro, porque a gente precisa de dinheiro nessa dimensão. A dimensão, né? dos boletos. E o dinheiro também é uma energia, então isso é importante, eu saber lidar com o dinheiro, saber de onde está vindo esses nós, esses emaranhados. Até porque se você não sustenta o seu financeiro, você não consegue ter conexão espiritual. Sim, porque você está preocupado em pagar suas contas. Como Fato. que você vai se conectar? Como que você vai servir? Como que você vai fazer uma entrega se você está preocupado com a tua conta, com o teu boleto, com a escola do teu filho, que você vai ter alguma coisa para comer? Você fica no modo sobrevivência. E aí você, quando a gente também chama de um modo sobrevivência, de um suffering state, né, que é um estado de sofrimento. E aí você não entra no beautiful state, que é o estado de plenitude, o estado de graça, onde nesse estado de graça você acessa, você tem insights, você tem ideias, você tem as inspirações vindas da onde? Do plano espiritual, dos seus guias, dos seus mentores. Então, se você... E até eles, como é que eles podem se alinhar vendo você no meio do caos, no caos. E do fracasso? Eles não têm como, porque eles estão dando um E da monte de perda. informação, só que você está no seu próprio caos, você não consegue escutar.
Você não consegue silenciar. Como você vai silenciar Por isso se que você tem uma conta para pagar? Super importante o alinhamento do financeiro com a espiritualidade. É um fato, estará lá. Ciência e racionalidade. Sim, então a ideia é que a gente traga essa parte da ciência, que é essa parte do corpo, que é, né, a nossa parte individual aqui, que é o nosso inconsciente, que responde pelos nossos 95%. Então eu posso falar que eu quero emagrecer, que eu quero juntar dinheiro, que eu quero fazer, que eu quero acontecer, só que eu estou falando só com meus 5%. E os outros 95%? Onde estão as minhas memórias, onde estão as minhas dores, onde estão todos esses registros, né? E aí a gente também vai trabalhar com o som, porque o som, ele libera muitas questões da nossa alma, muitas dores, muitas questões que estão presas, dores e traumas que a gente tem, são liberados através do som. Então vai ser um pocket, né? A gente vai ter um pouco de cada participante, depois você vai poder se aprofundar nesses participantes, conhecendo mais o trabalho deles, mas já vai ter, com certeza vai ser uma grande transformação, porque a gente vai falar sobre vários assuntos para você ter um mix da espiritualidade, e também a gente queria trazer nesse evento um pouco do que acontece no podcast aqui, que tem muitos assuntos que a gente, convidados que a gente entrevista, que a gente embarca, a gente mergulha, a gente vive isso, a gente se consulta também, né? O nosso último episódio, que foi a Teodora, a gente ficou aqui refletindo, mas também com o Wagner Borges. Nem dá para falar muitos nomes, senão a gente vai esquecer, porque todos trouxeram alguma reflexão pra gente e a gente se identificou. Fale pouco, então fale os nossos convidados, que são 7. Os doutora Josiane. A gente vai ter a doutora Josiane Barros, que vai falar sobre o corpo. Paula Cabral, que vai falar o código escrito de shows. Diego Roque, que vai falar sobre a parte de pensamento da Davidson mente. Lemela. Davidson Lemela, que é aqui também de Santos, neuropsicólogo, que vai falar sobre laços invisíveis. Daisy. Quem? Daisy Zuliani. Eu entendi, David. Marco. Daisy Zuliani, que foi um podcast bombástico aqui. O corte dela bombou no nosso Foi Flow. E aí, sobre essa parte de dinheiro, sobre amor à primeira vista, sobre as energias que envolvem dinheiro. Então, vai ser essa parte que Marquinhos Manaco. O Marcos Manaco, que vai falar sobre o poder do som, que também foi um episódio incrível aqui, aquela voz maravilhosa. E o nosso irmãozão, Arlindo. E o Arlindo Marcon, que vai falar Já falei da Paula Cabral, você vai ficar brava. Paula Cabral, você vai ficar tá chateada. Arlindo Marcon, que vai falar sobre fragmentos de alma, ele fala muito sobre obsessão, um trabalho muito bacana, muito parecido também aqui com o nosso trabalho, mas ele faz esses resgates aí de fractais de alma e ele vai trazer isso pra gente também. Clara vai estar lá no Foi Experience? Pelo menos já ganhou a camiseta, tem que trabalhar. E vai ter o que no Foi Experience? Jujuba, porque a festa da Jujuba já começou. Nunca pode parar. Nunca pode parar. Energia, espiritualidade e tecnologia com toque de senso de humor para você não infartar nem ter um AVC. Pode faltar não Jujuba leve a também. vida tão a sério porque você pode adoecer, Daniela Tineu. Sim, e sabe que a gente ganha direto, não foi? Jujuba, porque as pessoas, elas olham pra gente e elas veem o quê? Jujuba. Tineu, eu vou fechar aqui com uma mensagem do Marabô. Vou e volto quantas vezes forem necessário. Acima do medo está a minha liberdade. Acima do medo está a minha liberdade. Ó, aí eu vou fechar uma coisa pra ele. Fala. E aí você prefere liberdade ou libertação? O que você prefere, Clara? Liberdade ou libertação? Libertação. Olha, muito bem, porque a liberdade também é uma ilusão, é algo externo, você já é livre. Agora, a libertação é algo que você precisa se soltar lá dentro, as suas amarras invisíveis, os seus nós, os seus emaranhados. E por muito tempo, eu, Daniela Tineu, fiquei atrás dessa liberdade, né? Fiquei presa nessas ilusões da liberdade, sendo que eu sempre fui livre, mas o que eu precisava era de libertação. E esse é um dos caminhos que a gente faz hoje lá na Foi, que é libertar você das suas próprias dores, dos seus próprios nós, dos seus emaranhados, das suas amarras e de tudo aquilo que te prende nesses ovoides mentais, nesses embriões negativados, que é outro conceito também que a gente tem. Em todas essas questões que faz com que a sua vida... Falando do negativado, eu puxei mais uma aqui do Exu Marabô. O autoconhecimento não irá anular o negativo. Ele irá anular o medo, as suas inseguranças, as suas dúvidas, 3 pontinhos. Sim, porque O sempre negativo será... está. O negativo está, ele é. Não tem como a gente viver só no positivo. Tudo Mais um faz corte, parte. vou mandar mais uma de Exu Marabô que eu amo demais. Tudo que aconteceu está acontecendo. Positivo e negativo serviu para forjar sua essência deste exato momento. Sendo assim, não importa quem foi, mas quem é. Então, não importa quem é. Ó, de novo, o é. Então, o é, que você fique com essa aí. Não importa o que eu vou criar, importa o que já é.
O já é o presente, é você estar no tempo, não fora do tempo. Porque quando você está na sua dor, no seu sofrimento, você está fora do tempo e não dentro do tempo. Então, como eu entro no tempo? Entrando no só E quando você está no você está no tempo, você está no presente, criando o seu futuro a partir deste presente. E não a partir do passado, a partir do caos, a partir do drama e do sofrimento. Então, gente, esse foi mais um episódio aqui do Foi Flow Podcasts. A gente precisa que você compartilhe, que você divulgue aqui para que o nosso canal cresça, para que a gente continue. Tipo, pareceu tirando a jujuba do dente, meu. Ai, meu Deus. E a gente gostaria muito que você deixasse um comentário aqui no final desse vídeo, quando acabar, para que fique lá eternizado, para que a gente veja o que vocês estão achando do nosso podcast, que conteúdos que vocês querem que a gente traga para vocês. E se vocês também gostaram desse nosso podcast aqui com Maria Clara Tinelbeck, Marco Aurélio Canhete, pra gente trazer. Foi Kids também no YouTube, hein? Sim. Se vocês quiserem me ver de novo, comenta aí e fala pra ele editar o vídeo que a gente gravou já. Porque ele tá procrastinando. Ele tá demorando pra editar meu vídeo. E já tem vídeo pronto. Ele tá sabotando. Então, se vocês querem ver mais sobre Mary Claire, sobre o que ela pensa, aproveitou o negócio né? pra mandar uma na minha. Você viu? Tá vendo? Agora tá publicamente. Assim como você faz com as pessoas, ela tá fazendo aqui, deixando gravado para todos possam ver aí a sua procrastinação. Bom, gente, a gente se encontra, nem mostramos a nossa mesa, os nossos baralhos, estavam tudo aqui, mas foi no Flow, porque esse programa é Maravilhoso. Flow. Ah, tá, desculpa. Ai, meu Deus. Até semana que vem, Tchau, então adorei a gente estar com se você, vê. Kineu. Muito obrigado. E até dia 16 de agosto, aqui em Santos, pra você tá na nave com a gente e comer jujuba junto com a gente. E tá barato, viu? E tá muito barato. Porque jujuba nunca pode faltar, porque a festa já começou. Até terça-feira que vem. Tchau, tchau.